Você se considera um cristão fundamentalista? Assiste aí o vídeo e vamos descobrir. Olá, que bom ter você por aqui, tudo bom? A paz do Senhor. Eu sou Dario Silva, professor de Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus na qual eu congrego, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundamentalismo religioso. Será que você é um cristão fundamentalista? É isso que nós vamos tentar descobrir no decorrer desse vídeo. Dito isso, vamos ao vídeo. Para iniciar a discussão, primeiro vamos definir o que é fundamentalismo. Fundamentalismo, basicamente, seria você ter uma abordagem inflexível e rígida sobre determinadas crenças e princípios. Costuma ser associado a contexto político e religioso, embora possa ser associado a qualquer outro contexto. Depois, no decorrer do vídeo, nós vamos entender o porquê. E costuma também ser atribuído a conservadores, grupos conservadores, grupos que pretendem manter os princípios que seguem, os princípios que já existem na sociedade, normalmente são tidos como fundamentalistas. Basicamente, fundamentalismo tem muito a ver com visão de mundo, a visão de mundo que determinado grupo tem. Por exemplo, vamos partir para o contexto da linguagem de programação. Tem aqui uma canequinha aqui com a linguagem Python, que é uma linguagem que eu gosto, mas vamos partir para o mundo da programação. Imagine que tem um grupo de programadores Java que defende que Java é a melhor linguagem. Eles acreditam que aquela linguagem é a linguagem. E tem um grupo de programadores Python que defende que Python é a melhor linguagem. Esse grupo aqui vai tentar diminuir o Python, e o grupo do Python vai tentar diminuir o Java. Os dois vão ficar trocando farpas. E você pode dizer, ele é fundamentalista do Python, ele é fundamentalista do Java. O que seria ser fundamentalista? O que é ser uma pessoa fundamentalista? Você é fundamentalista? Por enquanto, você sabe me dizer se você é fundamentalista? Ou no decorrer do vídeo você vai chegar a uma conclusão? Vamos aos fatos. É comum, por exemplo, progressistas e conservadores terem visões antagônicas, visões contrárias. Ficam toda hora indo de encontro uma à outra. Ideias que não batem. Um vê o mundo de uma forma, outro vê de outra. Um quer manter os princípios que já existem e outro quer substituir aqueles princípios por novos, que ele vê como progresso. Acontece que o grupo que quer manter é chamado de fundamentalista porque ele segue uma regra já definida e ele busca defender aquilo que ele acredita e busca defender aquilo que ele segue. Já o outro grupo, ele quer justamente tirar esse modo que existe atualmente e substituir por um outro. E ele também vai defender aquilo que ele acredita e aquilo que ele segue. Então, se ser fundamentalista é brigar por uma crença, por um princípio, é lutar por aquilo e dizer não, esse é o correto, isso é o que eu acredito, tanto os conservadores quanto os progressistas podem ser ditos fundamentalistas. Por quê? Porque os conservadores brigam para manter aqueles princípios que eles acreditam, assim como os progressistas brigam para incluir aqueles princípios que eles acreditam, para que aquele princípio que ele acredita substitua o princípio que o conservador acredita que seja o princípio correto. Então, são visões de mundo que se chocam, mas ambos são fundamentalistas, ambos têm um fundamento para as suas ideias, um fundamento que eles seguem, um fundamento que eles acreditam. É bem comum que tanto a mídia quanto os progressistas chamem quem se opõe a eles de conservadores e atribuam a esse grupo que eles chamam de conservador o título de fundamentalista. A mídia costuma criar uns estereótipos bem fortes. Por exemplo, os homens bomba. Os árabes têm fama de serem homens bomba. Todo mundo tem preconceito com os árabes. O mundo inteiro tem preconceito com os árabes. Até tem vídeos no YouTube que chega uma pessoa vestida com roupas árabes e larga uma sacola, o pessoal sai correndo achando que é uma bomba, tem um monte de pegadinha assim. Isso foi criado muito por conta da mídia divulgar que todo árabe é um fundamentalista radical.
porque não é porque você é fundamentalista, porque você segue um princípio, você segue uma crença, que você vai ser radical. Imagine você que você torce para um time de futebol. Vamos pegar como exemplo o Corinthians, tá? Por ser a maior torcida. Nenhum tipo de preconceito contra o Corinthians, apesar de eu torcer para outro time. É a maior torcida do país. Daí se junta um grupo lá, vai no estádio, num dia de treino, quebra tudo, tenta bater nos jogadores, tenta bater no técnico. É um grupo de radicais. Você vai pegar toda a torcida do Corinthians, tem um monte de gente ali que torce e tem explicações, boas explicações para fundamentar o porquê de torcer para esse time. Você vai pegar toda essa torcida e vai taxar como radical? Não faz sentido, né? Mas é o que a mídia costuma fazer. Então, muitos rótulos que existem por aí são criados pela mídia e, na verdade, fazem as pessoas entenderem o fundamentalismo como radicalismo, sendo que são coisas diferentes. Ser fundamentalista, estar fundamentado em algo, não significa que você é radical, não significa que você terá atitudes extremas. Significa apenas que você segue um fundamento, segue um princípio. Então, sempre que a gente vê a palavra fundamentalismo, que a gente lê, escuta, a gente automaticamente acaba já associando a atos de terrorismo, a vandalismo, a barbárie, a intolerância. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um erro. A gente foi ensinado assim pela mídia, mas é um erro. Está errado fazer essa associação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ocorrer de um fundamentalista praticar atos que não deveria praticar, mas isso não é a regra, é a exceção. E agora, o que é o fundamentalismo religioso? Eu vou falar do cristianismo, porque é a minha religião. Então, o que é o cristão fundamentalista? É aquele cara, é aquela pessoa que quer seguir os princípios bíblicos e que defende a sua fé e que discute abertamente e coloca suas opiniões com base nesse livro, na palavra viva da Bíblia. Porque qualquer pessoa pode discutir suas ideias com base nos seus princípios. Por que o cristão não pode? Por que a gente tem que ser chamado de radical? Esses são os meus princípios. Assim como um outro grupo tem aqueles princípios dele, os cristãos têm os seus. Nós podemos debater sem brigas, sem guerra, mostrando ideias, argumentando, utilizando o método socrático um contra o outro, para tentar um convencer o outro através de perguntas que a ideologia dele está certa. O que não pode é partir para o radicalismo. Isso em qualquer campo, seja no religioso, no político, no social. O radicalismo não leva a nada além de guerra. Não resolve nada. A gente tem que resolver as coisas no debate. De onde vem a palavra fundamentalismo? Deriva da palavra fundamento, que pelo dicionário significa, vou pegar minha colinha aqui, é a base, o princípio de algo. Ela pode se referir a uma explicação, a uma evidência de um fato, ao alicerce de um edifício ou à base da construção em si. Os progressistas querem fazer várias mudanças nos princípios cristãos, os princípios que a gente segue, os princípios que nós estamos fundamentados para pautar a nossa vida, para pautar as nossas decisões. A gente tira lições da Bíblia e aplica na nossa vida para ter uma vida sólida, para ter uma vida com uma direção, um norte e um caminho a seguir, mesmo que muitas vezes a gente não saiba exatamente o caminho, mas a gente sabe o destino. Agora você imagina que esse progressista, ele também segue lá os princípios dele e ele precisa fundamentar as coisas para tentar comprovar esses princípios deles e tentar mostrar que não, o princípio que eu quero que seja
que substitua esse que vigora atualmente, é melhor. Ele precisa fundamentar isso em algo também. Então ele também é um fundamentalista. Toda vez que você fundamenta algo em alguma coisa, você é o fundamentalista. Então a conclusão que se pode chegar é que todos nós somos fundamentalistas. Porque todos nós, em momentos distintos da vida, temos que defender princípios e crenças em todas as áreas da nossa vida. Imagine assim, você ser um fundamentalista é ruim? Será? Para você ser um cidadão, você tem que cumprir as leis. Para você cumprir as leis, você tem que ser fundamentalista. Você tem que se basear naqueles princípios e regras e leis. Se você descumprir a lei, você é penalizado. Então você tem que estar fundamentado na lei. Logo, todos somos fundamentalistas. Mesmo quem nunca parou para pensar nessas coisas, nunca parou para ir para Nárnia e voltar, todo mundo é fundamentalista, porque todo mundo segue regras, todo mundo segue leis. Só que o cristão, ele pega e diz assim, eu sigo essa regra aqui, e ele discute sobre isso, ele briga por isso. Briga no sentido de discutir, não no sentido de pancada, né? Mas ele luta por isso. Então, o que é ser um cristão fundamentalista? Ser um cristão fundamentalista é seguir os princípios bíblicos, é defender a sua fé, é apontar erros na sociedade, mas principalmente apontar erros dentro da igreja, apontar erros, identificar lobos em pele de cordeiro, identificar falsos profetas, não deixar que o mundanismo tome conta das igrejas, é seguir a simplicidade da Bíblia, a simplicidade do Evangelho. Esse é o papel do cristão fundamentalista. E na sociedade é se organizar de forma a ter uma voz ativa na sociedade. Assim como outros grupos podem se organizar, por que cristão não pode? Por que só porque é um grupo religioso vai ser chamado de fundamentalista e radical? Por quê? Quando te chamarem de fundamentalista, se você estiver fundamentado na Bíblia, é motivo de orgulho. Não se sinta discriminado, porque a visão que as pessoas têm, claro, é que fundamentalista é algo ruim. Mas não. Todos somos fundamentalistas, todos estamos fundamentados em alguma coisa. No que é que você está fundamentado? Coloca aí nos comentários. Qual é o seu fundamento? Nós estamos vivendo a pós-modernidade. E tempos líquidos. Se você não está familiarizado com esse conceito de tempos líquidos, dá uma olhada nesse card aqui, que tem um outro vídeo que a gente fez aqui no canal, falando dessa sociedade líquida, tá? Basicamente, nesses tempos líquidos, o que está acontecendo é que os progressistas estão tentando modificar os valores e os costumes e os princípios através de uma mudança cultural. Então, a partir do momento que você consegue mudar a cultura, você consegue mudar os valores, consegue mudar os princípios de uma sociedade. Então, se você conseguir mudar os valores cristãos, se você conseguir mudar a cultura cristã, você consegue mudar os valores, consegue inclusive, como já está acontecendo em algumas igrejas mundo afora, mudar a Bíblia, sendo que a própria Bíblia diz que ela não pode ser mudada. Então, essa defesa que grande parte do cristianismo faz de se manter as coisas como são, é talvez o grande campo de conflito entre o cristianismo e essa tentativa de reforma dos progressistas. Antes de continuar, diz aí nos comentários o que você está achando do vídeo, se está gostando ou não, se o que a gente está falando que faz sentido para você ou não, se você se considera um cristão fundamentalista ou não. Caso você não seja cristão, se você se considera fundamentalista naquilo que você acredita ou não. Se estiver gostando, dá um glória a Deus, se não tiver, dá uma misericórdia e se inscreve aí no canal para receber os próximos vídeos. Dito isso, vamos continuar o vídeo. E agora a gente vai ler um trecho bíblico que vai nos ajudar a analisar, do ponto de vista cristão, esse tema que a gente está falando, sobre o fundamentalismo. Esse trecho está lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Na minha Bíblia, versão Almeida revisada e atualizada, o título desse trecho está escrito assim: Os dois fundamentos. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, em tempos de sociedade líquida e que se fala muito em fundamentalismo, essa aqui é uma parábola de Jesus atualíssima para a gente. Pelo seguinte, para o cristão, Jesus é a rocha na qual se fundamenta toda a fé. E a gente sabe que tem um destino traçado. A gente vai enfrentar as intempéries da vida, vai transbordar rio, vai acontecer o que for, mas a gente sabe que a gente está sobre aquela rocha, seguindo aquele destino. Já quem está na liquidez do mundo, quem está sobre quem construiu sobre a areia, quem construiu a sua vida sobre a areia, num mundo líquido, essa areia, quando molhar, vai virar lama, ou seja, é líquido também. É uma vida frágil. A vida do cristão é uma vida que ela é sólida. Ele pode passar por problemas, por doença, por perda de emprego, por perda de gente querida, ele pode passar o que for. Ele tem uma alegria dentro dele, ele tem uma segurança dentro dele, ele pode estar lascado, mas ele tem uma segurança, uma alegria. E grande parte das pessoas não entendem. As pessoas olham e dizem, por que esse cara está feliz? Ele está ali na sarjeta e está feliz. Eu estou aqui no topo do mundo e estou chateado, estou frustrado. O que acontece? É essa certeza que o cristão tem, é esse norte, esse futuro que ele vislumbra, que a Bíblia nos traz, esse futuro e essa certeza. Se você olhar a Bíblia com fé, mesmo que você não acredite, que você não seja cristão, se você pegar a Bíblia com o intuito de criticá-la, ler com um olhar crítico, mas também com o coração aberto para a possibilidade de ela estar certa, aí sim é grande a chance de você ler a Bíblia e pensar assim, olha, é isso que eu quero para a minha vida, e se tornar um cristão. Então, se você é cristão, se você segue a Bíblia, a palavra viva da Bíblia, segue esses princípios, você edificou a sua vida sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo, você é um cristão fundamentalista. Você pode dizer com orgulho, eu sou um fundamentalista religioso, eu sou um cristão fundamentalista. Isso significa que você vai sair por aí querendo matar gente, querendo amarrar bomba em si, se explodir, incitando quebradeiras? Não. Significa que você vai ser radical, extremo? Não. Intolerante? Não. Significa que você segue princípios bíblicos. E esses princípios para você são inegociáveis. Assim como é inegociável para um torcedor do Palmeiras usar uma camisa do Corinthians. É inegociável, é um princípio que ele tem, ele segue, ele se fundamenta naquele princípio. Então, sim, se você é cristão, você é um cristão fundamentalista. Todo mundo é fundamentalista, todos somos fundamentalistas. No que você é fundamentalista? No que você fundamenta a sua vida? Essa é a pergunta que fica. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido edificante e espero que tenha servido para esclarecer que todos nós somos fundamentalistas. Em alguma área da vida, em algum campo, nós somos fundamentalistas. E eu diria em todos, porque nós temos que ser fundamentalistas para viver em sociedade, porque nós temos que cumprir leis. E para cumprir leis, nós temos que zelar por elas. Então, nós não podemos negociar leis, nós não podemos aceitar que o roubo seja certo, por exemplo. Então, é contra a lei roubar? Temos que dizer, é contra a lei roubar. Então, nós temos que ser fundamentalistas. Eu estou só dando o exemplo do roubo, mas isso serve para todas as leis da sociedade. Então, sim, todos nós somos fundamentalistas, sendo você cristão ou não, sendo você torcedor de algum time ou não, como eu dei exemplo do futebol. Nós sempre temos princípios que seguimos e defendemos e brigamos para que eles se mantenham. Lutamos para que eles se mantenham. Então, essa foi a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você reflita sobre isso e que você pare de associar a palavra fundamentalismo a termos como extremista, como radical, como intolerante, porque são coisas que não têm nada a ver, são construções retóricas que a mídia fez e que não tem nenhum sentido, na verdade. E essas construções retóricas, elas servem muito para dar destaque em chamada de
de notícia na internet, para vender jornal, para colocar no noticiário, e criam estereótipos. Quando se ouve a palavra fundamentalismo, já se associa a essas outras palavras que denigrem aquele grupo. Infelizmente, é uma criação da mídia. Esse foi o vídeo, espero que tenha sido edificante, e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.